Olá pessoal, Dr. Zanella, e hoje nós vamos falar sobre síntese óssea e eu vou usar um exemplo de uma fratura de clavícula e explicar para vocês o que aconteceu nesse caso. Para exemplificar então um pouco sobre o que aconteceu nessa fratura em específico, nós temos que discutir sobre descarga de forças num osso com uma síntese. Então, para ser bem didático, nós vamos pegar então uma fratura de um osso cilíndrico, como a gente tem no esqueminha aqui, onde o tratamento para essa fratura, geralmente a gente realiza a fixação com uma placa. Eu vou usar o exemplo dessa síntese por causa que foi usado no caso. A síntese na clavícula, geralmente a gente fixa a placa na região superior, às vezes na região anterior, depende muito da preferência do cirurgião. Nesse caso, a gente realiza a fixação superior e a fixação ela é feita com os parafusos. Então, o mecanismo de dissipação de carga através da placa, ele envolve a fixação dela ao osso pelos parafusos. E as cargas realizadas na clavícula, a gente evidencia que são as de forma azul no lado esquerdo, onde a gente evidencia a ação da musculatura, assim como o peso do braço pela seta vermelha na outra extremidade, certo? Mas na clavícula e em todos os ossos em geral, nós temos uma compressão, uma força de compressão devido à ação muscular. Isso faz com que ocorra uma dissipação de carga naquela estrutura através da placa, visto que o osso está fraturado, ele não suporta a carga. Porque se ele recebesse carga, ele desviaria a fratura, ele não ficaria na posição estável, porque ele teria a movimentação dos fragmentos. Então a síntese ela retém essa carga, dando uma estabilidade à fratura. Quando a gente tem uma força deformante, nós teríamos então essa força na linha vermelha. E a placa seria a linha azul, tentando manter o osso alinhado, sem que ocorresse essa deformidade. Porém, com o passar do tempo, a gente evidencia que as fraturas elas possuem uma alteração na sua carga no local da fratura. Quando a gente usa, e dependendo do tipo de placa que é usado, nós temos uma alteração na dissipação de carga, onde a cortical mais oposta ao material de síntese, ele recebe, de certa forma, mais carga que a cortical junto do material de síntese. Tem discussão sobre a colocação da placa e quando se realiza a fixação da placa através das placas DCP, tu tem uma maior compressão no mecanismo de trauma e aí seria na cortical proximal, mas isso não vem ao caso. Nós estamos falando de uma placa já fixada onde o paciente está dissipando carga, que ele faz na reabilitação. Então nós temos uma carga maior na cortical oposta à placa, que neste caso provavelmente não ocorreu um bom contato dos fragmentos, dando uma falsa estabilização naquela local, podendo fazer com que a carga no local fizesse um aumento do estresse da fixação proximal, podendo consequentemente evoluir com a soltura daqueles parafusos, ou seja, uma falha da síntese. E essa falha da síntese, ela faz com que melhore o contato na cortical oposta, ocorrendo com que finalmente a gente tenha a consolidação da fratura, que foi o que aconteceu nesse caso. Ou seja, a placa ela soltou e consolidou. Então muitos ortopedistas falam que ela consolidou porque soltou. Ou seja, devido à falta de contato da cortical oposta, quando nós temos essa soltura do material de síntese, nós temos uma maior compressão e aí nós temos a calcificação e a consolidação da fratura pela compressão obtida depois da soltura. Então a gente consegue evidenciar que a calcificação ela vai ocorrendo mesmo com a soltura do material devido à compressão no local de fratura pela falha desse gap, né? essa falha óssea que poderia ter ocorrido no momento da fratura, né? E depois de calcificado, a gente tem então a calcificação da clavícula e a resolução do caso.
sendo que fica a deformidade devido à placa, porque a placa ela fica bem saliente no local. E o tratamento para esse tipo de patologia, de complicação pós-operatória, ela meramente é realizada através da retirada do material de síntese, visto que a clavícula ela é um osso que ela tolera muitas alterações na sua morfologia sem perda de força do ombro, e esse é um exemplo dos casos. O paciente não tinha perda de força no braço, meramente essa alteração na posição do material de síntese. E depois de retirada a placa, a gente vê que o paciente evolui bem, sem ter mais aquela protuberância da síntese, tendo recuperação rápida no pós-operatório, visto que ele não tem essa fratura quando se realiza a retirada da placa, né? É um acesso sobre a cicatriz prévia, onde é realizada a retirada e o paciente volta em 1 a 2 semanas já toda a função prévia. Esse problema, essa complicação que acontece no pós-operatório, ela não é um erro médico, ela é uma complicação de pós-operatório de fratura de clavícula. Certo, pessoal? Espero ter sido bem claro quanto a isso. E esse vídeo vai para as minhas secretárias de Lucas do Rio Verde, a Chayane e a Joyce, que me aguentam aí em Lucas toda terça-feira. Certo, pessoal? Até mais, tenham um bom dia.